O reajuste do salário mínimo regional avançou hoje na Assembleia Legislativa e agora aguarda um acordo para votação em plenário. Assunto para a colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Thaline Opitz. Boa noite, Thaline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Simone, enfim, após diversas semanas de adiamentos, houve um desfecho na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa em relação ao projeto do salário mínimo regional. A gente tem que fazer o destaque aqui que o projeto é de autoria do governo do estado, apesar de ter impacto para empresas privadas. E anualmente há toda uma discussão em torno do mínimo regional e do percentual a ser concedido. Bom, nesta terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora do texto, deputada Nadine, do PSDB, favorável ao avanço da proposta. A CCJ só analisa a questão da constitucionalidade deste projeto do governo, que propõe um reajuste de 9% para o mínimo regional. A partir de agora, há dois caminhos possíveis de trâmite na Assembleia Legislativa. O normal, que levaria, então, a proposta a passar por pelo menos uma comissão de mérito, onde, então, o conteúdo do projeto é efetivamente discutido pelos deputados, ou um atalho, que pode ser viabilizado por meio de um acordo de líderes que leva, então, o projeto direto para a análise dos parlamentares no plenário da Assembleia Legislativa. A tendência é, depois dessa demora toda na CCJ, que os líderes, ou pelo menos a maioria deles, o que já é suficiente, garantam um acordo para viabilizar a votação deste projeto no plenário nas próximas semanas, sem passar por nenhuma comissão de mérito da Casa. O que a gente tem que destacar? Os deputados, neste caso, ficam em meio ao fogo cruzado de centrais sindicais, que sempre brigam por um reajuste maior. A gente não pode esquecer que em 2020, ali ano de um dos ápices da pandemia, não houve reajuste, ele ficou no zero e, portanto, então, essas centrais e seus representantes gostariam de ter pelo menos 10,5% de reajuste no mínimo regional. E, enquanto isso, federações como Federasul, Farsul, Fecomércio, entre outras, sustentam não apenas que o impacto do mínimo regional no cenário é prejudicial e leva a uma menor oferta de emprego, mas brigam justamente em função deste argumento pela extinção do salário mínimo regional. Por hora, não há cenário viável para a extinção do mínimo. E a tendência é a de que os 9% apresentados pelo governo gaúcho acabem aprovados em plenário. O que acontece? Neste cenário, a oposição briga por um percentual maior, deputados, muitos que defendem a extinção, fazem o mesmo utilizando esse discurso político, mas, na prática, no final, assim como aconteceu na CCJ, depois de 4 semanas de adiamento, o texto acaba aprovado praticamente por unanimidade, justamente para não deixar essas categorias que não são representadas por sindicatos e, portanto, não têm aqueles acordos coletivos, sejam prejudicadas. Uma outra questão que deve ser alterada neste projeto é a data base do piso regional. Ele, atualmente, é a data ali considerada para os reajustes, a aplicação dos reajustes é 1º de fevereiro. E o governo incluiu, então, no texto, a data em 1º de maio. Então, esse é o projeto que deve acabar, sim, por meio de acordo de líderes, sendo analisado no plenário da Assembleia nos próximos dias.